Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A nossa convidada de hoje, ela é fisioterapeuta e vem trazendo aqui para vocês um pouquinho da história de vida dela, como ela se tornou fisioterapeuta, em que é a sua especialidade hoje, contar aí o seu desenvolvimento dentro da fisioterapia. E o nome dela é Renata Tabosa. Renata, boa noite. Boa Seja noite. bem-vinda. Boa noite, Williane. Boa noite. Estou honrada pelo convite, né, de estar falando um pouquinho sobre a minha profissão. Renata, como eu já lhe disse, seja bem-vinda e sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Para a gente começar um pouquinho falando, né, sobre a fisioterapia, vamos falar um pouquinho sobre Renata, né? Quem é Renata? Por que Renata escolheu fisioterapia? Se Renata já passou por outras áreas, como foi esse percurso, né, esse caminho até chegar à fisioterapia? Bom, Renata é cheia de sonhos, né, vem já de outros cursos na área de saúde, né, comecei bem lá atrás, há uns 10, 15 anos, né, fazendo um curso de técnico de enfermagem e fui me aperfeiçoando, fazendo bombeiro civil, sou salva-vidas, primeiros socorros. E aí, por acompanhar minha mãe também na fisioterapia, por ela ter algumas patologias, e eu também me encantei nessa área, né? Então, surgiu uma oportunidade, prestei vestibular, passei, que eu nunca imaginei, né? Questão financeira também, não tinha tanta oportunidade. Sempre gostei de estudar, mas não tinha oportunidade. Porém, aí surgiu, passei e hoje fazer 5 anos que sou formada em fisioterapia. E Renata é fisioterapeuta, tem alguma especialização? Como é que funciona essa rotina, né, de Renata como fisioterapeuta? Bom, eu tenho um percurso, né, não tão longo, mas tenho uma bagagem já eh, grandiosa, né? Eu tenho acompanhamentos com pacientes de prótese, traumas, né, outras patologias que a cada dia a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, né, por várias dificuldades, e só que assim, tem algumas especialização dentro da fisioterapia, né, que é alguns tratamentos holísticos, tratamento alguns de estéticas, mas atualmente eu trabalho mais com a questão de trauma, AVC e tratamentos neurológicos e também com pacientes amputados. Essa é a sua maior parte de atuação hoje? Isso, e também tratamentos holísticos, que são a ventosa e a acupuntura, né? Trabalho em domicílio também nessa área. E a gente, assim, falando um pouquinho sobre esses tratamentos holísticos, né, você poderia, assim, explicar melhor para o pessoal de casa o que é a ventosa? Porque a gente percebe que está crescendo muito, as pessoas estão buscando muito esse tratamento holístico, porque a gente sabe que é essência chinesa. Mas como é que Isso. funciona esse tratamento? Quais são as dificuldades? Quais são as facilidades? Todo paciente pode fazer? Bom, a ventosa-terapia, ela é um tratamento milenar, né? Que há mais de 4.000 anos, né? Que ela surgiu, que foi através da terapia chinesa, né? Os chineses e o egípcio, eles faziam usavam o chifre do boi, né, seco, ou então cuias. E daí foi se aperfeiçoando, né, como tudo vai se atualizando. Hoje existe copos de acrílico, silicone, vidro, né? Então, a ventosa, ela pode ser trabalhada na saúde mental, na saúde física, como também no tratamento estético, né? Existe os benefícios, como tudo, né? Existem benefícios, existem as contraindicações e aquela certeza de ser feito com um profissional. Quais são os benefícios e aquilo que você falou que as pessoas também as contraindicações, né? Bom, de imediato, né, eu aconselho que quem for fazer a ventosa procure realmente um profissional que tenha conhecimento, né, porque vamos começar com os benefícios. Ele traz um bem-estar, né, trazendo relaxamento corporal,
a questão de tensão musculares, contraturas musculares, trabalhando a circulação sanguínea. São vários fatores, né, relacionados aos benefícios, né, que se a gente for fazer, primeiro se faz uma avaliação também, né, e existe as contraindicações, como tudo existe. Vou citar algumas pessoas que tenham problemas, trombose, tenha tido trombose, pessoas que tenham problema de hemorragias, tá com presença de febre, né, no momento da ventosa, a questão também de não colocar, tiver algum trauma, ferimentos, não pode ser colocado no local. A questão também, ressaltando, porque por que não fazer com qualquer pessoa, né? Porque existe também a questão pode causar um hematoma, pode trazer risco para a saúde, né? Algo não sendo bem feito, profissional. Porque, assim, relatando algumas coisas, algumas pessoas que eu acompanho, eu vejo que as pessoas hoje em dia compram a ventosa na internet e vai lá e só aplica, mas ela não sabe aonde é que aquilo está servindo, né? o tempo. A gente tem que acompanhar a questão da coloração da pele, porque tudo aquilo ali se diz algo específico, né? Como também, assim, naquele momento que está colocando na pele, ele está liberando as toxinas do corpo. Então, assim, tudo em excesso faz mal. E hoje também trabalho associado à ventosa, que ela existe a deslizante, existe também a sangria, né? E existe vários métodos. Porém, atualmente eu trabalho com ela deslizante e a seco, e também junto com a eletroterapia, que trabalha na questão de analgesia também, dependendo do que eu quero, né? Ou então fortalecer a musculatura. E também associo ela também à acupuntura, que também pode ser craniana, ou auricular, né? Que aí sim vai fazer com que a pessoa tenha mais benefício, vai associar uma patologia à outra. Ô Renata, você falou também sobre o benefício dela na estética, né, como funcionaria esse Bom, benefício? assim, não é da minha área, né, mas na estética existe também tratamentos para celulites, né, aquela coisa assim que a gente estuda por alto, né, pelo conhecimento por alto mesmo, na teoria. Celulites, eu já vi alguns tratamentos para rugas, usam a questão para aumentar o bumbum. Na ventosa? Só que aí já é outro método, né? Ah, entendi. Entendeu? Mas existe essa questão de tipo celulites, né? Para rugas, justamente assim, como não é minha área, né? Mas ela é utilizada também na área da estética. Essa eu não sabia, acho que muita gente em casa também não sabe. E também não sabe a diferença eu queria também, né, perguntar, que é uma dúvida que eu tenho. Você falou da deslizante, eu conheço porque eu faço, né, muito bom com a Renata. E a fixa, aquela também que você coloca, essa Isso. associação que você faz. Mas a sangria, como é que seria? A sangria, às vezes a gente já vai no ponto local, no ponto, né, local que está sentindo a dor. A gente usa uma agulha da acupuntura, que ela é fininha, e faz os Hum, pontos e faz a sucção do do copo, copo. né? Porém, é um trabalho também que tem que ter muito cuidado, porque tá a questão do cuidado consigo, né? Questão de riscos, né? E também, assim, tem que ter esterilização correta, então é algo assim que eu não pratico, porque às vezes a demanda é maior, terminando um paciente para outro, então a minha higienização com álcool rápido ali já Já resolve. resolve. Já que você também falou sobre a cultura, então, assim, quais os benefícios que ela pode nos trazer? Bom, os benefícios da acupuntura, ela vai bem além, né? Porque assim, existe a acupuntura craniana, existe a acupuntura auricular e a sistemática, né? A craniana vão os pontos, geralmente pessoas que têm enxaqueca, trabalhando nessa região, e a acupuntura auricular, ela, para quem a gente nunca enxergou, a nossa orelha, ela é um feto invertido. Quando você vira, você vê que tem o lobo, ela é a cabeça e o corpo. Então, da cabeça vai as vértebras, né, a coluna, e dentro são os órgãos.
Então, às vezes chega pessoas para mim, eu estou com crise de enxaqueca, eu estou com ansiedade, eu estou com vários, estou com um problema na lombar. Então, a gente faz Irritabilidade, estresse também funciona. isso, às vezes é alergia, também existe tratamento até para quem quer deixar de fumar. Tudo isso a gente faz uma avaliação e a gente vê o que o paciente, o cliente, ele realmente vem à Necessita. procura, né? Se for um paciente que já faz tratamento terapêutico, né, às vezes com medicação, né, porque tem uma crise de ansiedade, depressão um pouco agressiva, então a gente pode associar a, o psicólogo com a terapia auricular. E aí a gente vai trabalhar assim, em muitos casos também acontece a questão do desmame do medicamento. E ainda incluindo a pessoa em outras terapias, né? Que aí vai desenvolver mais oportunidade e vai tirando essa ansiedade da pessoa. Foi importante você tocar nesse aspecto do desmame, né? Eu tenho uma colega minha, uma amiga minha, que ela passou por um processo, fez uma cirurgia e deu infecção. Um processo bem complicado na vida dela. E ela ficou sem andar. Um período, ela tinha que alguém botar ela para sentar, para dar banho. E o médico até falou que ela ia demorar mais de 6 meses, quase um ano, para se recuperar por completo. Até que veio, né, uma fisioterapeuta, junto com, como você falou, com a terapia, e fizeram esse tratamento de acupuntura nela. E em menos de 6 meses ela já estava andando, eh, já aprendeu a se desenvolver normal. Ela disse que teve que realmente aprender a andar, né, que a Isso. gente sabe que essa parte é da físio, né. A questão neurológica, né? Ela deve ter tido alguma lesão, né? E aí, é como eu falo, a acupuntura, ela é muitas vezes milagrosa. Mas para que isso aconteça, É um conjunto, né. isso é um conjunto de vários fatores, né? Que agrega também vários profissionais. Quando se trabalha junto, a gente tem uma questão de uma conquista maior. Porém, assim, para fazer o tratamento, na verdade, holísticos, né, que a gente chama, você também tem que ter aquela questão da crença. Você tem que acreditar. Porque não adianta só ir e dizer, eu não acredito, né? Porque a gente trabalha com a questão de energia, da Sim, questão positiva, questão negativo. negativa. Então, assim, se você não acreditar, você vai sair realmente sem ver progresso nenhum. Eu acho bonito na terapia, porque a gente tem hoje já o estudo da terapia holística, né, que é um universo. Se as pessoas soubessem o que é a esse contexto holístico, elas ficavam também mais atento, né, porque o holístico está voltado a todas as energias do nosso corpo, né, todos os nossos pontos. A gente hoje vê dentro do mundo holístico várias ciências também sendo desenvolvida, né, a energia com a natureza, Isso, a ciência do cavalo, a ciência do cavalo que eu falo, porque é um animal muito antigo, né, que traz consigo uma defesa de, eh, de defesa mesmo, né, de que o cavalo hoje ele é eu fui até para um curso, né, que falava muito sobre a ciência do cavalo, que você vê que é sobre a energia holística, é sobre a energia que ele nos traz, da energia que ele nos transmite e da sua sabedoria, né, porque são animais muito antigos, né, exatamente. de séculos muito lá atrás. Então, assim, tem ele, tem a gente também tem não só as ciências, mas as terapias com os animais, né, que a gente também tem a ecoterapia voltada Isso, para o isso. cavalo. Uhum. Temos também a importância do afeto, principalmente da criança com o cachorro, com o gato, com aqueles animais que também são domésticos. Então, assim, essa parte holística é algo muito maior, né, é algo que eu costumo dizer que é realmente o universo, né, aquilo que Deus nos dá, né, aquela energia, e que todos nós estamos envolvidos nessas energias, sejam elas positivas Ou ou negativo. negativas, né. Então, assim, isso é importante para que as pessoas tenham esse conhecimento, porque se fosse assim, essa medicina antiga, né, que sei o quê, lá do Egito, lá da época, Isso. né, então, assim, é uma coisa Os chineses e os egípcios, vem né? se adaptando, Isso. que faz parte, né, cada ano que a gente passa, se evolui, mas você veja,
que já se fazia terapia holística lá, né, antes de Cristo, né, Exatamente. então assim, é algo que realmente é como você falou, a gente tem que acreditar, até porque eu acredito muito assim, o que a gente busca, o que a gente procura, nos busca também, então se eu busco encontrar cura, a cura está me procurando, isso faz parte da terapia holística, né, o universo que ele pode nos trazer, o que é que eu estou querendo para o universo, o que é que ele pode me retornar. E isso eu acredito, como cristã também, a força de Deus. O que eu estou buscando ao Senhor e o que é que Ele está me trazendo. Né? Acho que isso é bem, assim, interessante para as pessoas até que estão em casa, que não tem tanto certo conhecimento. Com essas terapias holísticas, né, que a gente busca entender melhor, que a gente, eu costumo dizer assim, que a gente aproveita o que a gente tem, né? E eu acho que muitos pacientes saem de depressões, né, crônicas, de situações muito difícil, com coisas simples também, né? De uma palavra, de um afeto, de um carinho. E eu acho que tudo isso faz parte do ser holístico. Acho que é muito além de uma terapia ou de uma ciência. São conexões, né? Tanto com a questão da pessoa que procura, né, esse tratamento, como o próprio profissional, ele tem que estar bem consigo, porque como é que eu vou fazer algo se tornar positivo se eu Se eu estou estou negativa, negativo. entendeu? Então eu tenho que acreditar no que eu faço. Então, assim, eu acredito muito no tratamento da ventosa, eu sempre recomendo, sabe? Às vezes as pessoas, eu queria não sei o que, ó, vamos fazer uma ventosa, vamos trabalhar mais um pouco isso aqui, vamos dar o teu momento. Eu acho que cada pessoa tirasse uma vez a um mês, né? E se desse esse momento para eles, a questão assim, de estresse, é muito trabalho. Hoje em dia a gente tem um hábito de dizer assim, o tempo passa rápido. Não, é a gente que está fazendo as coisas muito rápido e esquecendo de De cuidar si. de si mesmo, né? É uma questão, às vezes, sair de casa daquele qualquer jeito e sem se cuidar. Então, assim, é muito prazeroso ver um paciente chegar bem pesado, bem negativo e, às Isso vezes, aí. muitos meio duvidosos e chegar assim, poxa, eu tô outra pessoa, eu tô renovada. E, assim, diariamente eu tenho experiência com isso, né? A vivência, a prática de ver pessoas e olhar assim, às vezes chega triste, com um olhar assombroso, né? Aquela coisa que chorou, que tá mal, e quando sai, tipo assim, posso te dar um abraço? Tu tirou aquele peso que tava em mim, eu tô bem, eu já quero de novo, obrigado, quis mãos, né? Então, assim, é muito bom, é Gratificante. gratificante, sabe? Não é o dinheiro, sabe? São os elogios que faz com que eu queira mais crescer, buscar conhecimento e venho aí estudando mais, cada vez mais, procurando o que é melhor para oferecer. E eu acho que isso é importante de cada profissional, né? A gente tem que fazer com amor Isso. aquilo que a gente escolheu. E eu acho que já existia o amor antes de você ser, porque feito você nos trouxe, né? Você falou assim, eu fui em busca também pelos traumas que a minha mãe passa, Isso, né? é. Então, assim, é algo que você já, eu de costume dizer, você era fisioterapeuta antes de ser. É, Porque é algo que a gente, né, passou, viveu e viu a importância que é um fisioterapeuta. Eu digo isso porque eu passei também, não eu fisicamente, mas assim, a gente passou e viu a evolução, inclusive você também fez parte dessa evolução do isso. meu esposo lá em 2021, quando ele teve o Covid, né, que ele foi entubado, então ele teve que se readaptar a muita coisa, da parte respiratória, motora. Então, assim, a gente vê realmente a importância e a evolução de cada paciente. Então, isso é muito, assim, eu acho que é muito gratificante, é muito importante. E as pessoas se conscientizar e valorizar mais também, né, o trabalho e a função do outro. Mas eu acho que o mais importante é você sempre fazer o que você gosta. Porque sempre, até você participou também aqui da nossa imersão, né, da imersão Iluminar, que eu falo, sempre falei, falo com os meus pacientes também, inclusive na palestra qual eu trouxe no dia, eu falei sobre isso, sobre o ser, né? A gente às vezes, nessa vida corrida, vida consumista, vida, né, nesse sentido tecnológico, desenvolvimento, a gente quer muito ter, esquecendo do que é o ser. Isso. Então, quando eu sei quem eu sou e faço o que eu sei fazer dentro do meu ser, o ter só é consequência, né? Uma hora ou outra sempre vai chegar.
né. Então acho que isso é o que é gratificante em cada profissão. E, assim, eu conheço a Renata já faz alguns anos, né, É, Renata? Acho que uns 15 ou mais anos. E ela sempre foi essa pessoa e eu vejo isso em você, que você sempre tenta buscar mais conhecimento, né, para trazer não só para o seu paciente e para si mesmo, que eu acho que para a a única vida, né? acho que a única coisa que nos resta é o saber, né, do conhecer. Então, assim, dentro de todos esses estudos também que você faz, eu primeiro queria saber se você também atende crianças. E o que é que você hoje, se você tem algum curso que você está atualizando, o que é que você pode trazer para nós, esse contexto, assim, de atualização de Renata, na profissão? Bom, a questão de tratamento com criança, já atendi algumas, né? Só que aí não era algo que tanto eu buscava, né? Porque a gente sabe que tem uma certa dificuldade de trabalhar com criança, é todo um cuidado, né? Não que com um adulto não tenha esse cuidado, mas é diferente. O olhar que a gente tem que ter para ele, a paciência, A a atenção, né? confiança que ele tem que gerar, né, entre os dois, tanto da criança com o profissional. Mas, atualmente, estou fazendo um curso, né, voltado ao espectro do autismo, né, porque, assim, é algo que vem crescendo muito, a necessidade, né, das crianças com autismo e a falta de conhecimentos dos pais, das oportunidades que os filhos têm, de realmente saber o que é o autismo, por que ele nasceu assim, E a por própria aceitação, né? isso, a própria aceitação dos pais, né, a gente não trabalha só com a criança, então mostrar que tem, sempre uma saída, né, que aquela criança ela vai ter algo que vai ser realizado. Então assim, futuramente realmente estarei atuando com crianças, com esses transtornos, né, TDAH, o espectro do autismo e entre outras que vai surgindo, né, sempre está aí As atípicas, como se isso, chama, né? exatamente. E o que é que a gente pode, fora esse curso de atualização, o que é que a gente pode esperar também de Renata como fisioterapeuta daqui para o futuro? Ah, eu busco eu crescer, sabe. É algo que, assim, eu aprendi com minha mãe, que ao sair de casa, eu sempre um tempo de estágios, né, na verdade, do meu técnico, ela dizia assim: "Vá, mas nunca atenda as pessoas de acordo com o que ela vista", né. Minha mãe dizia assim: "E sim com as necessidades dela". Eu aprendi o quê? Que às vezes tem uma pessoa bem vestida, e às vezes tem aquela pessoa que está mal vestida, mas não é ela que precisa de mim, e sim aquela outra. Ou vice-versa, não destratar quem me procurou, né. Então eu busco mais, eu quero mais, eu não quero ser reconhecida porque eu sou uma profissional que faço barato. Eu quero ser reconhecida como uma profissional, assim, que consegue, que é capaz de trazer um sorriso, de colocar um paciente que não andava, voltar a andar, né. E é esse legado que eu quero, de ser assim, Renata é profissional, Uma boa uma profissional. boa profissional, porque Maravilhosa. profissional existe vários, Vários, né, é. mas eu quero esse legado de dizer assim, Renata é uma boa profissional, de ser indicada, de ser chamada, né, de estar nos lugares. Até porque a gente que meio que, no caso, eu digo a gente porque eu já sou, mas assim, eu vejo você atendendo bastante, até porque, pessoal, ela atende aqui, né, no nosso espaço, ela é uma das voluntárias da parte de fisioterapia aqui. A gente vê, né, esse desenvolvimento, esse empenho, essa busca, e meio que acaba que também sendo uma terapeuta, né? Eu Isso. digo isso porque uma vez me chamou assim, eu preciso falar contigo. Aquela paciente, ela precisa de fazer terapia, mas ela já está fazendo terapia, né? E assim, é isso que eu acho que nos conecta aqui no nosso espaço. O paciente que vem, o paciente cliente que vem, a gente não dá só um tratamento para aquela dor física, né? A gente sempre tenta trabalhar com ele, a parte que eu digo e gosto, holístico, do ser, Isso. que é isso que a gente tem que entender, que nós somos, gente, né? Nós somos um ser que vai sempre precisar do outro ser, por isso que vivemos em sociedade. E como é que eu faço uma sociedade melhor? Dando o meu melhor. Então, é isso que a gente vê.
né? Eu acho que não, aqui, graças a Deus, somos todos abençoados, eu creio assim. Por quê? Porque todos que estamos aqui, nós sempre damos o nosso melhor, né? Não podemos ser reconhecidos como os Os melhores, melhores, né? né? Porque aí envolve também várias coisas, mas a gente dá o nosso melhor. E isso Exatamente. para mim é gratificante, né? Você chegar com um paciente X, com vários traumas físicos ou psicológicos, e ele sair, né? Aqui outra pessoa. E isso é que é gratificante. Você saber que o seu ser, como ser humano, né? Eu digo, de universo mesmo, de luz, você transmitir essa luz para com o outro. Acho que isso eu creio assim, que é que o mundo precisa, né? É o que nós precisamos, ajudar o outro. E muitas das vezes as pessoas ajudam o outro querendo algo em troca, né? Exatamente. E eu vejo muito isso em nós temos isso, de que a gente sempre dá ao outro o melhor, ajuda o outro, sem esperar nada em troca do outro, né? Às vezes a gente tem, claro, o pedido, me dá um abraço, você hoje salvou meu dia. Isso. A gente acaba meio que realmente aquele paciente meio que acaba se reconectando com a gente, né? E é bom, isso é gratificante, mas a gente faz porque a gente gosta de fazer. A gente gosta de dar ao outro aquilo que a gente sempre queria receber e quer receber. Então, assim, eu acho isso algo fantástico que existe aqui, né, conosco, porque são vários profissionais e todos eles têm esse mesmo objetivo, né? E eu sou grata, né, a você e aos demais que aqui passam e que faz parte do nosso time. Renata, nesses 5 anos, né, de atuação, tem alguns pacientes que você tem assim, que você pode nos trazer de evolução, de aprendizado, o que ele deixou, porque a gente também dá, mas a gente também recebe. Isso. Então, assim, o que é que você pode trazer? Porque eu acho que cada dia mais, no decorrer da nossa vida e nossos atendimentos, a gente que acaba aprendendo muito mais. Às vezes a gente até sabe, mas quando bate a realidade é que você, poxa, Eu costumo falar que, assim, cada paciente é uma dor, tem uma história, é uma vida, né? Então, assim, muitas vezes eu tenho o mesmo paciente, 2 pacientes com a mesma patologia, mas cada um carrega o seu peso, né? Sua vida tá ali. Tem pacientes, eu atualmente, eu trabalho com, como eu falei, com amputados, né? Então é difícil a perca para eles. Então, de imediato, eu busco que ele vá para um terapeuta, porque assim não tem progresso. Porque às vezes eles vão chorando bastante, né? às vezes até se desmotiva, né? Não quer nem ir. Isso. E muitos chegam e dizem assim: foi a melhor coisa que fez, foi tirar minha perna. Eu tenho uma paciente que é uma senhora, né? Ela ensina muito. Tem um orgulho dela, ela sempre manda. E ela se surpreendeu ao pessoal, né? Quando foi colocar a prótese. E de imediato ela já foi andar. E eles não acreditavam. Ela falou que segurou 2 pessoas, um de um lado do outro. Ela, epa, não. Quando ele foi, aí disse, não, mas a senhora vai cair. Disse, não, não vou cair, porque a minha terapeuta me ensinou direito. E eles ficaram encantados. Mas é a história. Não é ali porque ela conseguiu fazer, porque ela acredita. Primeiro ela tem que acreditar, né? Que Que consegue. consegue. Porque assim, se você não acreditar, não sou eu. Às vezes eu só estou 2 vezes na semana, 40 minutos. Eles têm 7 dias, né? Então, horas em casa. Então, se ele não se estimular, não é a Renata que vai fazer. Quando eles falam, eu consegui, você me ajudou. Eu disse, não, foi você. E isso é importante, né? Essa educação Isso, pós-tratamento dentro da clínica. Que eu acho que é isso que falta em muito paciente, não só na parte física, mas em vários aspectos dentro da saúde. Às vezes a gente quer que também o profissional, em, sei lá, em 40 minutos, faça algo que você tem a semana inteira, que pode pegar 20, 30 minutos e fazer também em casa, para o seu próprio desenvolvimento e empenho. Eu acho que isso é algo importante que você está trazendo. exatamente. Quando o paciente ele não é disciplinado, Isso. a gente só vai, às vezes só mantém, fica estável.
E você busca ali um progresso e nada, e a gente às vezes só vê, chega a ter regresso, né? Então, poxa, onde é que eu estou errando como profissional? E aí eu faço uma avaliação, chamo a família, ó, fulano está fazendo isso. Não, não faz. Fulano faz, não. Então, como é que você quer? E a gente está falando sobre a questão de aprendizado, né? Também já tive milhares de pacientes, né? Já acompanhei também, como eu também já fui preceptora, acompanhei alunos, né? Que o que é bom a gente aprender, mas é bom a gente passar Passar. o conhecimento, que a gente aprende 2, 3 vezes, né? Então, já tive um paciente que, por coincidência, a gente conversando, ele já falou que trabalhou com minha avó, né? Minha avó não está mais aqui, porém ela deixou um legado, né? Muito, muito massa, muito bonita, era uma pessoa maravilhosa. E profissionalmente ela era enfermeira, né? Na época, e eles trabalharam junto, a gente conversando, e eu aprendi bastante com ele, né? Questão dele trabalhava com a questão de gesso, né? De ataduras, né? Naquela questão lá. Então, assim, ele dava aulas. No momento que ele estava em atendimento, ele, você sabe para que serve isso e não sei o quê. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em quem você tá tratando. Às vezes você acha que aquela pessoa não tem conhecimento nenhum, mas ela te ensina muito Sim. na vida, né? Você ser melhor profissional como pessoa, né? Ser mais empático, né? Porque, assim, poderia ser eu, né? No lugar deles, né? Então, assim, tive também um paciente muito novo que foi um trauma, né? Sofreu um acidente e ficou sem andar. E um dia ele chegou para mim e disse assim: Renata, e se fosse tu? Aí eu disse: eu não tô, eu corro esse risco, né? Ninguém nunca está livre, né? Tanto que recentemente sofri um acidente e poderia não estar aqui. Poderia estar aqui, porém, numa cadeira de roda. Então, o fato, porque eu não preciso, eu não vou buscar. É isso que eu falo de questão de conhecimento. Eu sou daquela pessoa que procuro ser justa. Se é uma pessoa cadeirante, procurar a questão de acessibilidade. Se é uma pessoa surda, né? Então, assim, eu também fiz um curso básico em Libras para poder Se se comunicar. comunicar. E, assim, aconteceu que o quê? Que eu tive pacientes, né, auditivos que se comunicavam comigo através de Libras. Então, assim, é muito bom. Quando ele começou a falar comigo e eu comecei, e ele sabia que eu entendia, então o sorriso dele, né? Então é sobre isso, é aprender. Então essa gente vai buscando, buscando, porque sabe que cada pessoa tem uma necessidade diferente. É verdade. E cada um deixa um pouquinho, né, de Sempre ser. Eu acho que marca, né? ele sempre deixa um pouquinho, leva, mas também Isso, mas sempre deixa, deixa, né. mas deixa. E isso faz parte da nossa evolução como indivíduo, né, ninguém nunca sabe tudo, Exatamente. né, a gente sempre está aprendendo. E o importante é ser melhor cada dia um pouco mais. Acho que para isso que estamos aqui, né, Isso. para evoluirmos Exatamente. um para com o outro. Eh, Renata, o que você poderia também, assim, deixar para os estudantes de fisioterapia? Bom, eu encontro algumas pessoas que tive os alunos, né? Sempre passo. Não ficar parado, não só esperar a teoria, porque a teoria, às vezes, ela é muito bonita, né? E muitas pessoas hoje que eu conheço entram na fisioterapia achando que é questão, eu vou ter dinheiro, eu vou ser rico, eu vou ter uma profissão. Status. Não. A gente tem que ir porque quer ver a melhoria das pessoas, a evolução nas pessoas, né? De realmente colocar uma pessoa que não conseguia sentar e ele senta, a necessidade, buscar a principal necessidade daquela pessoa. Então eu digo às pessoas que estão estudando, busque conhecimento, não pare, seja uma pessoa empática, não vá levar seus problemas para o paciente, que ele não tem culpa, né? A gente sempre deixa ali guardado em casa, quando a gente voltar a gente chora, a gente Resolve. resolve, se não resolver naquele momento, enfim. Mas não fique só naquilo, sabe? Buscar mesmo conhecimento e ir para a área que você realmente goste. Porque a gente está trabalhando com pessoas, com vidas. Eu acho que isso é o mais importante, né, independente, e eu acho que ainda acho que requer uma visão mais
detalhadas, mais objetiva, mais cuidadosa em relação à área de saúde, né, que a gente trabalha diretamente Isso. com um ser humano, né, existe aquele grau também de risco, né, de traumas físicos e psicológicos. Então acho assim que e principalmente quem trabalha nessa área de saúde, né, tem que ter um carinho a mais, uma empatia a mais. E eu costumo dizer até porque não uma compaixão, Isso. né. Então assim, eu acho que se tivéssemos, né, mais profissionais na área de saúde com essa visão humanizada, eu acho que mudaria bastante esse quadro também da área da saúde, né, principalmente aqui no estado de Pernambuco, que é bem, né, algo que a gente tem que olhar com mais amor, com mais carinho. Concordo. Renata, a gente sabe que a fisioterapia é ampla, né, então assim, quais as áreas que ela atua? Bom, atualmente, a gente nas antigas, a fisioterapia, ela só tinha aquela questão de reabilitar, né, de melhorar. Mas hoje a gente trabalha também como prevenir lesões. Existe a questão na área de esportes, né, que é um fisioterapeuta na parte desportiva, né, que vai fazer um trabalho na questão de, tipo, evitar lesões. Prevenção. Isso, a prevenção. Existe a fisioterapia oncológica, a fisioterapia na área de pediatria, que envolve várias, né, geriatria, existe trauma, né, neurológico, a aquática. Então, assim, hoje em dia está abrangendo vários espaços. E eu acho que uma das mais procuradas também é a estética, né? Sim, também tem a estética, né, que hoje em dia as pessoas também procuram mais, assim, a questão de se cuidar, né, de estar bem com a questão de estética. E existe, né, a área da dermato, né, a questão da área de tipo, drenagem, essas coisas que vai para a área de estética. É, realmente são várias áreas hoje atuantes, né, e cada um Isso. com a sua especialização. Uma curiosidade, eu não sei se tem uma fisioterapia voltada para respiração, porque, assim, eu vim perceber isso assim, no período da pandemia, né, eu acho que como foi foi uma dificuldade para vocês, já existia, como é que funcionou, vocês tiveram que se readaptar, como foi esse período, né, para os fisioterapeutas dentro da pandemia? Não, já existia, né, a questão do fisioterapeuta na área da UTI, né, que é a questão respiratória, Uhum. porém, assim, a questão do Covid, né, então teve que ter um aperfeiçoamento por questão dos cuidados, porque era algo que se contaminava, que poderia estar passando de um para outro. Mas na UTI é muito importante o papel do fisioterapeuta, né? Ele trabalha ali junto com a equipe médica. Como é o posicionamento dele dentro das UTIs? Assim, o papel do fisioterapeuta intensivista, né, é muito importante, né, porque ele está ali, tem que estar avaliando a questão dos parâmetros, né, ele tem que estar em observação se o paciente está respirando bem ou não. E, assim, dentro disso também tem que ser muito estudado, né, a fundo, porque, assim, é uma área delicada, né, a questão da respiratória. E teve o pós também, e tinha o tratamento na UTI, né, e o pós-Covid também, que é aí onde Da da reabilitação. reabilitação respiratória, junto com a motora, que teve pessoas que perderam isso, perderam o cognitivo. Então, assim, vai levando, né, a fisioterapia ela vai sempre No caso, englobando. na pandemia você trabalhou com os pós, né? Isso, eu trabalhei no pós. Trabalhei com a questão da reabilitação, né, respiratória, como também motora, né, que aí eu percebi também como a questão da musculatura, tudo foi perdendo, né, coordenação. Então eu trabalhei fazendo a junção respiratória com a Com questão de mobilidades, né, com alguns exercícios cardiorrespiratório também, então foi isso. pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast, né, mas venho agradecer, Renata, a você por ter aceito o nosso convite. Sei o que foi meio desafiador, né, para você, Foi, não por não saber o conteúdo, mas pelo nervosismo, isso. né, mas que inclusive, né, pessoal, ela saiu muito bem, digam aí a ela.
Sei que você já sabe, né, que as portas do nosso espaço estão abertas, eu digo nosso porque não é, né, somos uma equipe, e lhe agradeço, né, você ter superado, né, esse medo, esse nervosismo. Eu que fico grata, né, pelo convite e realmente, né, foi uma superação, porque assim, eu gosto de falar, tal, mas sou um pouco assim, questão das câmeras, né, saber que tem algo me filmando, isso me deixa um pouquinho fechada. Sim, eu pretendo voltar, né, para trazer a questão sobre assunto da questão do TEA, né, tratamentos atípicos, não só para crianças atípicas, e sim mães atípicas. E também sou muito grata de fazer parte dessa casa, né, que é o espaço que é um lugar abençoado, né, das pessoas, da porta, do momento que a gente entra e até a saída é algo que a gente já sai com vontade de voltar, né? Todos que fazem parte daqui, que venham conhecer, né? Que também a questão sobre quem tenha dúvidas também sobre a questão da ventosa, tal, só é me seguir, né, no Sim, eu Instagram, ia falar né? mesmo, tem que siga a nossa amiga Renata, entre em contato. Exatamente, é Renata Tabosa Físio, tá? Segue lá e sempre estou falando um pouquinho dos benefícios, também a evolução dos meus pacientes e trazendo sempre histórias e progressos, né? Sou muito grata pela sua presença e, se Deus quiser, até a próxima. É isso aí, pessoal. Estamos ficando por aqui e conto com vocês no nosso próximo episódio do nosso podcast. Até lá!